Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. Circula um vídeo na rede onde um militar fala sobre irregularidades ou atos criminosos que vêm sendo cometidos pelo BPVE, o Batalhão de Vias Especiais que atua nas rodovias estaduais no estado do Rio de Janeiro. Segundo o vídeo produzido por esse militar, os agentes do BPVE estariam apreendendo veículos desrespeitando a lei, que determina que na primeira abordagem seja dada uma notificação caso seja encontrada alguma irregularidade no veículo. Essa irregularidade deve ser sanada em um determinado prazo e apresentada ao Detran, para que o veículo possa trafegar normalmente. E o veículo só deve ser recolhido caso, na segunda abordagem, seja constatado a permanência da irregularidade constatada na primeira abordagem. Vou esclarecer de novo a lei que diz que só o Detran tem o direito de apreender carro pela segunda vez. Não, na primeira vez tem que dar aquela oportunidade. O BPRV também tem que fazer isso. Se o BPRV está trabalhando para o DNR, para o DNT, para qualquer coisa, para mim não quer dizer nada. Qualquer pessoa, qualquer veículo que apreende, qualquer agente que apreender carro, ele tem que fazer essa lei, tem que cumprir a lei. Então hoje nós estamos aqui, ó, já o segundo RO de abuso de autoridade. Então os delegados, que são a autoridade máxima no flagrante, aceita que a lei é válida e que o BPRV está descumprido. Tanto que está aqui, ó, dois registros de abuso de autoridade. Eu não quero que aconteça isso. Lógico, eu não quero ver um policial, aconteça um policial militar sendo prejudicado. Mas o policial tem que cumprir a lei. Ele não precisa estar fazendo RO contra ele. Ele tem que cumprir a lei. Eu vou mandar um ofício agora para o comandante do BPRV para não estar prejudicando os policiais, que deve ser a ordem dele. Ele é que deve estar dando ordem para os policiais para fazerem isso. Então os policiais não podem fazer. Então vou mandar um ofício agora para o governo, o coronel, resolver esse problema, porque senão a delegacia vai encher de abuso de autoridade contra esses policiais, porque eles não estão cumprindo a lei. A lei é para o BPRV sim. E quem acha que entende de lei e que a lei não é válida, sabe qual é os caminhos. Entra na justiça e o juiz manda do juiz dizer que a lei é ilegal. Enquanto o juiz não disser que a lei é ilegal, vai valer e vai ser preso. As pessoas que estiverem levando o carro para o depósito vão ser processados. Então, um conselho que eu dou, meu amigo PM, não apreenda o carro pela primeira vez. O carro só pode ser apreendido na segunda vez que tiver com o certificado carimbado, proibido de circular. Então, só perde guerra avisada quem quer. Ao longo de décadas, a polícia militar tomou, e ainda vem tomando em alguns casos, algumas ações que contrariam a legalidade, o que fez com que a imagem da polícia militar ficasse tão desgastada no estado do Rio de Janeiro por conta dessas ações. Não dá para a polícia militar querer cobrar do cidadão, do contribuinte, algum tipo de legalidade se a polícia militar atua de forma irregular, se a polícia militar atua à margem da lei. Como pode um representante do Estado atuar de forma irregular e querer regularidade do contribuinte? Isso, no mínimo, é para ser considerado imoral. A Polícia Militar precisa passar por uma reforma de entendimento, de postura, que possa aí resgatar a imagem da Polícia Militar que eu tenho dos meus tempos de criança, que era motivo de orgulho ser um policial militar. Hoje, o policial militar anda se escondendo, não pode ser pego na rua, no transporte público, em qualquer outro lugar, com a sua carteira, com a sua farda, porque ele pode ser morto, né? Onde a sociedade enxerga na polícia militar, na viatura da polícia militar, mais um agressor e não um defensor. E esse sentimento, ele foi construído ao longo de décadas de ações onde a polícia militar passou a agir de forma marginal, descumprindo o que determina a lei. O próprio slogan, né, a bandeira da polícia militar é servir e proteger. Servir e proteger, e não ser servido. A polícia militar não está na rua para causar qualquer tipo de transtorno ou dificuldade ao cidadão. Pelo contrário, a polícia militar é um representante da máquina pública, está ali para atender e ajudar o contribuinte. Só que a questão vai muito além das leis e decretos criados, aprovados no estado do Rio de Janeiro. Os criadores das leis e decretos
esqueceram que existe a Constituição brasileira e que ela deve ser respeitada. O Estado do Rio e seus representantes públicos legais, através das leis e decretos criados que tratam a fiscalização de veículos, se utilizam do confisco como forma de pressionar o dono do veículo a tomar alguma medida. Só que o confisco por falta de pagamento e de tributos, neste caso, é ilegal segundo a Constituição. O princípio do não confisco. Confisco ou confiscação é o ato pelo qual se apreende e se adjugam ou fisco bens pertencentes a outrem, por ato administrativo ou por sentença judicial, fundados em lei. A Constituição Federal impõe o seguinte: em seu artigo 50, sem prejuízo às outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos seus municípios, no item 4º, utilizar-se de tributo como efeito de confisco. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro jamais poderia estar utilizando o critério de confiscar um bem por falta de pagamento de algum tributo. Mas não é isso que ocorre. Por falta de pagamento, muitos veículos foram e estão sendo recolhidos aos pátios, que aumentam ainda mais a dívida daquele suposto devedor. O Estado vem se utilizando de um expediente contrário à Constituição ao vincular o licenciamento anual de veículos e a emissão de documento de licenciamento ao pagamento de tributos ao carioca. Só tem verdinho se pagar os tributos, e se não tiver o verdinho, o veículo é confiscado. Advogado produziu um material bem esclarecedor sobre a legalidade e as ilegalidades praticadas nos processos veiculares. Esse material, bem como outros materiais, como decretos e leis sobre o tema, estarão na descrição deste vídeo para serem baixados e utilizados pela sociedade e advogados. Um dos materiais bem interessantes na descrição deste vídeo é o protocolo de fiscalização a ser praticado nas operações do Detran Seguro Rio de Janeiro. Lá estão contidos os itens a serem fiscalizados nos automóveis nas operações do Detran, bem como os procedimentos a serem adotados. Se você teve seu bem confiscado de forma irregular, baixe estes materiais contidos na descrição deste vídeo. Constitua um advogado e, caso não tenha condições, recorra ao defensor público e ajude o defensor a fazer a sua defesa, apresentando os materiais contidos na descrição deste vídeo. Saudações socioambientais e até a próxima!